Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje, como eu falei para vocês, ou pelo menos pensei que ia falar, não tinha falado, fui na exposição do Van Gogh que está acontecendo na cidade de Caxias do Sul até o dia 17 de dezembro. Já esteve outras vezes aqui na nossa cidade, pelo jeito foi bem requisitada, bem aceita, porque para voltar é assim que acontece, né? E ele está acontecendo no Shopping Iguatemi, no Village Iguatemi, né? Que mudou de nome faz um bom tempo, mas alguns ainda conhecem como Iguatemi, outros como Village. E a outra vez que esteve aqui na cidade, eu queria ter ido, e em função de tempo e outras situações não consegui. Nessa vez eu fui sábado passado e quero trazer um pouquinho para vocês, um pouquinho como eu entendi e como é a proposta também, e falar um pouco do impressionismo e dos artistas que estavam lá, além do Van Gogh, né? Porque o principal era o Van Gogh, mas era o Van Gogh e impressionistas. Então eu vou primeiro aqui, como vocês sabem, que eu fico com a minha colinha, falar como eles divulgam e falam dessa exposição, porque essa exposição está rodando no Brasil, né, para levar essa ideia. Então quem não pode estar aqui e que pode assistir em outra cidade, também já esteve em Curitiba, São Paulo, vai estar em outros lugares, não deixe, porque realmente foi muito boa. Então assim, eles divulgam como recheada de arte e tecnologia, Van Gogh e impressionistas traz uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor holandês, com direito a célebres obras como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeiras em Flor, dentre tantas outras. Como bônus, a exposição oferece ainda uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas, Monet, Renoir, Gaudí e Cézanne. O espetáculo é imersivo e arrebata multidões usando um sistema de superprocessamento e múltiplos superprojetores para apresentar as obras em releituras que misturam efeitos e movimentos a partir de recursos de videografismo de última geração. Além disso, a exibição com trilha sonora especial baseada em grandes clássicos da música universal, que busca privilegiar o envolvimento e a emoção, com a voz da Fernanda de Montenegro, e a atração conta com instalações artísticas que retratam a obra e biografia do artista Loja de Souvenirs, além do grandioso ateliê imersivo com projeções de alta definição, 360 graus em paredões e pisos, o lugar perfeito para contemplação e para fazer fotos e vídeos incríveis. E já começando por essa questão, os ingressos eram com sugestão de ficar no local durante 1 hora, mas podia ficar mais, dependendo do dia e do horário, era mais caro ou mais barato, né? Como na noite era mais caro, durante o dia e outros horários mais barato. Quem tem direito a meia entrada, paga meia entrada, é pela internet, mas pode adquirir lá também. E também tem a política de privacidade e cancelamento, só para vocês saberem. E antes de eu falar um pouquinho mais dos impressionistas e tudo mais, eu gostaria de falar como eu percebi desde a hora que eu cheguei lá até a saída, porque como eu também trabalho nesse meio cultural e nesse mundo, não diretamente da pintura, mas de outros, eu presto muita atenção aos bastidores também, né? E aí, chegando lá, na primeira eu pesquisei aonde que ia estar toda essa exposição, porque pensando dentro do shopping, fora do shopping. E eu fiquei surpresa, realmente, bem surpresa, que foi instalado no estacionamento do shopping e foi instalado por uma cobertura toda que parecia como de circo, mas assim arredondado. E quando eu cheguei lá, era na parte da frente do Shopping Iguatemi, no estacionamento da frente, consegui ir o mais próximo possível, e achando que a porta que eu estacionei praticamente do lado era a porta principal, e não era. E chegando ali,
nesse local já vi as pessoas trabalhando em prol dessa exposição, em prol desse evento, porque para manter tudo isso que foi falado aqui e que eu vou colocar, precisa ter as pessoas trabalhando nos bastidores, principalmente essas telas, essas questões que são projetadas e o audiovisual, teoricamente, não pode falhar em nenhum minuto. Então, quem trabalha nos bastidores tem que ser muito rápido se dá alguma pane, se dá alguma situação, os blocos que tem que trocar com as imagens, a parte tecnológica mesmo, se der uma pequena falha, alguma coisa. Então, tinha nessa parte que eu estacionei esse pessoal, e que não pareciam ser pessoas aqui de Caxias do Sul, pelo sotaque, mas podia ser, né, também, porque Caxias do Sul hoje é habitado por pessoas de todo mundo. E aí, eu pedi para eles e mais um casal que chegou para essa mesma exposição se a entrada era naquela porta ali preta ou se era em algum outro lugar. E aí eles disseram que ali era uma das saídas, né? O espaço tem 2.400 metros e aí nós fomos até onde era essa entrada. Chegando ali, como eu já tinha o ingresso, mas não tinha o QR Code, foi interessante e é uma das questões que eu vejo como maior falha dos lugares e que serve como uma sugestão de melhoria e não como só uma crítica, porque eu cheguei lá na portaria achando que só demonstrando o ingresso, né, no computador, que podia, já era suficiente, e ele me mandou no guichê para pegar o QR Code. Tá, beleza, sem problema nenhum. Eu sempre chego com um pouco de antecedência para saber que tem essas questões, mas primeiro eles mandam no guichê, depois eles mandam no outro, depois eles mandam no outro, nem eles direito como sabem aonde mandar o cliente, sabe? E isso não é só uma falha desse local, desse evento, de vários. Planeta Atlântida que eu fui, que funcionou super bem a questão da mobilidade, da acessibilidade e tudo mais, e a comunicação com eles para ter tudo isso. Quando cheguei na portaria, também foi, porque normalmente são terceirizados, só que os terceirizados também precisam estar orientados para tal, né? Então, se tem que trocar o ingresso por um QR Code, nem problema, mas pensa o lugar onde está mandando, e se tem o guichê certo para pessoas com deficiência como eu, ou terceira idade, ou que se enquadram na condição que tem privilégios, direitos, corrigindo, manda para o lugar acertado, ou olha, ou pesquisa, ou pede antes, em vez de fazer a pessoa ficar rodando. Mas foi algo rápido, mas foi uma questão assim que eu gosto de abordar, porque por mais que ninguém é perfeito e falhas podem acontecer, acontecem em qualquer lugar, para cuidar desses pequenos detalhes, que é nesses pequenos detalhes que faz a diferença do todo, né? E aí depois que eu troquei, a porta de entrada, gente, era uma das telas dos impressionistas, que parece uma porta enorme preta, com os vidros e aquela iluminação como se tivesse luz do outro lado, lindíssima. E aí eu passei, né, como prioridade, e comecei a entrar no labirinto, onde tinha as colunas, na verdade, com a história desses artistas, a data de nascimento, a data que mais eles se destacaram, quais foram as obras que mais fizeram sucesso, apesar de que, como eu leio e pesquiso também sobre os assuntos que eu vou participar e gosto de estar em constante pesquisa, descobri que o Van Gogh ficou reconhecido e famoso depois que morreu, não na época, nada de se surpreender, porque normalmente é o que acontece, mas é o que eu tenho dito e ouvido de muitas pessoas, que nós temos que valorizar as pessoas enquanto elas estão em vida. Depois que elas morreram, apesar do sucesso estrondoso, das vendas, do dinheiro e tudo mais, né? Não sei se é interessante. E aí, passei por esse labirinto que tinha uns breus de luz, às vezes acendia. Aí tinha o povo que tinha entrado no horário das 4, que eu escolhi o horário das 4 horas. Me programei para ficar mais ou menos 1 hora, que era o que eles sugerem. E não pude ficar muito a mais, que podia, porque depois que tu entrou ali não tem horário de saída, até que fecha o estacionamento e a exposição.
mas eu não podia ficar muito mais porque eu tinha outros compromissos. E aí, depois que eu passei por esse labirinto, entrei, aí tinha uma sala com mini cinema, onde também mostrava algumas questões desses artistas, bem interessante também, mas o principal foi essa sala de 2.000 metros com a projeção e com a projeção que ia no chão, e nem parecia que nós estávamos no chão com o estacionamento do shopping. Quem conhece sabe como que é um estacionamento de shopping, vendo aquelas projeções, não parecia que nós estávamos ali, e que tinha aquilo lá, e nas paredes também eram projetadas todas as principais obras desses artistas, e tu podia interagir, tirar fotos, fazer vídeo, se quisesse fazer um mini cinema, uma mini novela, não sei, ficar ali sentada no chão, ficar sentada nos bancos, interagindo. Porém, como diz aqui que eu li para vocês e também cheguei lá com essa ideia, 360 graus deveria ter em cima também. Eu não sei se pela estrutura de Caxias, pelo local, mas nem em cima não tinha. Então, também tem uma pequena decepção nesse sentido, porque quando tu pensa 360 graus. Mas tirando esses dois pequenos detalhes, nada que ofuscasse a beleza. E, gente, cada vez que trocava de imagem, ou que vinha a voz da Fernanda Montenegro, nossa, que vontade de ficar aquilo lá, as sensações, os sentimentos que trazia cada tela, quando escurecia para algo que era mais um breu, mais noite, que era mais de natureza, os girassóis, todas aquelas telas, todas aquelas imagens, cada vez que mudava e quando fazia a transposição, a troca de uma para outra, que ia trocando lentamente, de forma leve, era sensacional. E quando vinha o escuro, então era uma outra coisa. Não dava vontade de sair daquele local. Tenho muita vontade de ir de novo, só não vou em questão de disponibilidade e valores também, porque por mais que vale, né, não é sempre que a gente pode ter esses gastos todos, assim, com frequência, né, porque é pela prioridade que se dá e o que é importante para nós ou não também, e também dentro da realidade de cada um. Por isso que eu trago informações aqui para vocês, para que quem não possa estar lá presencial possa aproveitar um pouquinho também do que foi, né, e possam saber que nas redes vocês conseguem essas informações também, conseguem ver um pouco sobre impressionismo e sobre Van Gogh na internet. E depois que terminou essa sala e o cinema, fui para a lojinha de souvenirs. Na lojinha de souvenirs também dava vontade de adquirir tudo, porque tudo tinha as telas nas canecas, nos bloquinhos, nas canetas, nas camisetas, mas em função de foco e objetivo, realmente, e aí como era tudo super valorizado pela imagem que se tem hoje de Van Gogh, e não discordo, eu optei por aproveitar a exposição do que pela compra nessa questão. Aí também tirei uma foto, para quem tem visto minhas redes, sentada num banco e atrás tem umas folhagens, umas árvores, que é também de uma das telas desses impressionistas, lindíssima também. E ali um outro contraponto positivo, em alguns momentos eu tentei fazer foto por conta e vídeos por conta, por selfie, mas nem sempre eu consigo fazer da forma como eu gostaria, e eu também não sou muito boa de selfie, eu sou boa de conseguir o restante, sou boa de estar na frente da tela, não? E claro, sempre melhorando, evoluindo algo, mas de fazer não é o meu forte. E uma profissional que estava trabalhando em função do evento, até na parte de segurança, veio essa minha dificuldade e me pediu se eu queria ajuda. Aí que está o diferencial, pessoal. Não é que você precisa fazer tudo e fazer tudo. É se colocar no lugar, na situação. E aí eu pedi para ela tirou foto, terminei a foto, terminou esse tempo de maravilhamento, cheguei no café, o café é do Havana, para quem já conhece, eu já pude ir para Buenos Aires e na Argentina, eu pude estar em 2011 e fiquei muito maravilhada, porque eu sou uma formiguinha, adoro doces, adoro as sobremesas,
E a sobremesa, principalmente com os doces de leite do Café Havana, eu fiquei com muita vontade desde que eu voltei de 2011 e não achei mais aqui, eu achava, e é tudo mais caro também pela marca e pela questão da qualidade, mas quando soube que ia ter em Caxias e que ia ter junto com essa exposição, resolvi investir nesses dois lugares, tanto na exposição, de assistir a exposição, quanto no consumo, né? Porque quem é viciado em alguma coisa sabe, eu sou viciada em doce, cada um com seus vícios, como eu brinco, mas aí eu consumi um brownie com uma bola de sorvete e ali também o atendimento foi maravilhoso, porque eu sou uma pessoa que gosta de olhar todo o cardápio, todas as opções que tem e gosto de visualizar o produto, se é possível. E aí, de dois produtos que eu estava em dúvida qual que eu ia pegar, um era o brownie ou o outro, eu pedi qual que é a diferença e se eu podia, se tinha alguma amostra, né, alguma coisa para ver, ou mais ou menos o tamanho, porque eu gosto da variedade das coisas, mas eu não sou muito de quantidades grandes, que me enche logo. E aí, tanto a atendente foi muito simpática, ela falando que era um trabalho extra para ela, quanto a pessoa que estava no guichê ali, na atendente, talvez era uma das responsáveis pelo café, me deram todo o atendimento, me responderam tudo que eu precisava e ainda me trouxeram para ver a diferença de um e do outro visualmente, que eu achei muito interessante. E aí eu consumi e depois fui embora porque eu tinha os outros compromissos, né? Mas quem puder até sábado assistir, ir lá, e quem não puder e que puder ver em outras cidades, ou puder até ir nos museus que tem o Van Gogh, né? Porque se a gente pode se dar esse luxo às vezes, por que não? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns artistas do impressionismo, principalmente sobre esses que estavam lá, né? Sobre a história deles, para você saber um pouquinho da história que eu gosto também, de forma breve, né? E deixar com um gostinho para vocês pesquisarem, gostinho de quero mais, aqui na minha colinha. Então, Monet, ele é a estrela do impressionismo, e porque é uma das telas, e porque ele era o mais produtivo de todos, né? O mais extrovertido, apesar disso, e o mais inspirador e o mais inspirado para a produção. Só obra multiforme e, sem dúvida, mais representativa do movimento do impressionismo. Tem como hoje a ruptura do academicismo, do padrão, a parte subjetiva do sujeito, né? Pintura ao ar livre, é muito ao ar livre, o uso das cores e a diluição de formas e contornos. Outra questão é muito através das telas, através da pintura, contar a sua história, a história desses artistas. Tem muitas coisas. Van Gogh demonstrou várias fases da sua vida através das telas dele, né? Desculpa. Ele nasceu em Normandy, o Monet, e ele, graças às suas pinturas do impressionismo e Soleil Levant, é chamado de impressionismo. E essa primeira exposição foi feita em 1874 e era um famoso crítico da arte, e aí que foi usado, e aí que surgiu esse termo, e também ele levantou a bandeira dos grupos de artistas praticando a forma de pintar e de se profissionalizar, que naquela época ainda não era profissão, assim não se monetizava, mas, né, já se trabalhava e já se fazia exposições em vários lugares. A situação do Monet, ele era pobre, ele foi apoiado pelos amigos para fazer a questão acontecer, e alguns colecionadores raros, né? Que hoje essas telas custam milhões, mas naquela época não se tinha o valor que tem hoje. E os merchants, aí os temas favoritos dele: paisagem, elementos naturais, monumentos, cenas ao ar livre e retratos. Aí tem o Renoir, que era um parente próximo com quem pintou também as margens do rio Sena. Basile, que ajudou financeiramente, ele emprestou estúdio, que sempre tem que ter alguém que apoia, né? De forma indireta ou indireta. A Camille Pissardi, com quem se refugiou em Londres para escapar dos estragos da Guerra Franco-Prussiana naquela época, né? Sisley, com quem janta regularmente e também cria, né? Ó, para ver como que saem as criações também. O Boldin, que foi o mentor no mando, e César, que era outro que estava nessa exposição em Caxias do Sul, que também foi o comerciante que confiava nele e vendia suas obras. E Manet, que era revolucionário, né? E o local
ele teve um local de peregrinação na sua casa, Florida, e no Museu de Orsay, que ele expôs também, Museu de Monet e o Museu de l'Orangerie, assim que se fala, acho que é. Eu tenho muita vontade de falar francês e aprender, mas ainda não me dediquei a isso. E as suas mais belas variações nenúfares de Paris. Aí ele tem a citação: o motivo é algo secundário, o que quero reproduzir é o que existe entre o motivo e eu. E tem as telas magníficas, vocês veem na internet ou nos lugares que vocês podem se deslocar. Renoir é um outro artista que estava lá. Ele nasceu em 1841 e nasceu em 1919, junto com Monet. Basile foi um dos fundadores do impressionismo e encontrou os camaradas no ateliê do exigente Gleyre, esses camaradas que eu citei aqui para vocês, e de comum acordo começaram a experimentar pinturas ao ar livre, nas margens do Sena, na floresta. Sob a influência de Monet, aprendeu a representar os efeitos de luz, as técnicas que tornaram mundialmente famoso a obra-prima de Le Beau, produzida em 1866, comprada pelo seu amigo patrono Gustave Caillebotte. Em seus anos 60, produziu mais de 4.000 obras, né? Então, e ainda se mantém original ao cintilante. E muitas vezes próprio se reproduziu. Ele vinha de uma família pobre também, normalmente, né? E são poucos artistas que conseguem ir para um patamar financeiro que se tem ideia do que é um artista, né? Mas tem os que conseguem, mas fazem da sua obra a sua razão de ver o seu trabalho, né? Com 13 anos começou como designer de porcelana e começou a atender às suas necessidades. Realmente fez retratos, cenas de interiores, paisagens, nus, marinhas, naturezas mortas. É muito interessante ver natureza morta nessas imagens e o que ele retrata pra gente isso. Pinturas de gênero, aí pessoas próximas foi Claude Monet, Manet, Basile e a Camille. Sempre tem os casos, são os mesmos, né? Como eu brinco, quando tu vai no evento, numa questão assim, é quase sempre as mesmas pessoas, né? Porque são as que são interessadas e as que apoiam, né? Então, Edgar Degas, Morisot, Paul Cézanne e o local de peregrinação Museu de Renoir, Cagnes-sur, o Museu de Orsay e a Casa Oficina Renoir. E a citação dele: certa manhã, um de nós ficou sem preto. Ele usou azul e nasceu o impressionismo. Acabou a tinta preta e foi para outras cores. É bom, às vezes, quando a gente passa por uns desafios e por alguns apuros, para ver como que a gente sai da situação, né? Também. Deixa eu ver quem mais aqui, porque eu não vou conseguir falar tudo para vocês. Vocês vão pesquisar para saber mais, né? E ver tudo isso que está à disposição. Camille Pissarro, que ela não estava nessa exposição do Van Gogh, mas ela é muito falada. Então, foi o reitor de 1830 a 1903, amigo de todos. Foi professor de dois famosos, Gaudí e Cézanne, e muito investido na epopeia impressionista. É o único a ter participado de todas as suas exposições e não era conservador, muito pelo contrário. Era um homem experiente em todos os sentidos da palavra, de uma sólida formação artística, gostava de novas experiências e quando apareceram as primeiras obras pontilhas, congelaram o sangue de uma maioria dos impressionistas, ficou completamente fascinado e começou a experimentar essa questão também, de usar o sangue para desenhar. Olha que coisa, né, engraçada. Amigo sincero e de bons conselhos, seus olhos jamais marcaria tanto ânimo quanto seus camaradas Monet, Renoir e Degas. E também, alguns anos antes de sua morte, ele expressou: eu continuo com Sisley, como uma cauda do impressionismo. Em 1895, anarquista de coração, e sua amizade, né, com Renoir e Degas foi destruída quando o caso Dreyfus estourou em 1894. E aí era também abandonado pela família, de seu casamento com Serre, estava em grandes dificuldades, foi regularmente ajudado e alojado por seus amigos, Monet e Caillebotte, acho que ele pintava muitos temas favoritos, eram paisagens, monumentos parisienses, naturezas mortas, muita natureza morta, né?
E o local de peregrinação era a região de Paris e o Museu Metropolitano de Arte de Nova York, que eu também tive a oportunidade de estar e visualizar, muito interessante também. E a citação mais constante dele: em princípio não queríamos uma escola, amamos Delacroix, Courbet, Daumier e todos aqueles que têm algo no estômago e a natureza. E o ar livre, as diferentes impressões que temos, todos a nossa preocupação, repudiamos todas as teorias artificiais. Quem puder, procura Delacroix, Courbet, Daumier e outras questões para vocês entenderem um pouco mais, entenderem o que é o impressionismo, porque né, aqui é só uma pincelada. E deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu posso falar que estava lá, antes de nós encerrarmos, estou aqui na minha colinha, como sempre, né? Manet, que era um vanguarda, o escândalo gruda na pele de Manet. Ele era 1832 e 1883, ele também está nessa exposição do Van Gogh, tímido, ambicioso e procurou atrair a ira da polêmica. Cada aparecimento de seus pinturas que tornaram lendárias, irritou-se com a opinião pública e crítica e mudou completamente, né? Investido no fogo sagrado da modernidade, como líder não oficial do impressionismo, um movimento ao qual não desejava se filiar, estabeleceu um distanciamento do impressionismo e começou a ir para o pós-impressionista. Relações entre a inspiração e a proteção, compartilhava com Degas um fundo interessante pela validação acadêmica, desejava modificar esse academicismo, para o pessoal, e não se opor a ele como a maioria dos impressionistas. Então, os temas são diferentes dos membros do grupo e nenhuma exposição conjunta. E apreciavam bastante a revolução artística. Situação financeira era suportada pela família, pela fortuna da família, cobrador e patrono, pinturas de gêneros, retrato de gênero, cena ao ar livre, natureza morta mais uma vez. Os próximos eram Monet, Renoir, Basile e Morisot, Gonzalez e Gonzalez, entre outros. A peregrinação por Museu de Orsay, National Gallery de Washington, Instituto de Chicago, Museu de Arte de Nova York. E a citação dele: quem diz que desenho é a forma de escrita, a verdade é que a arte deve ser escrita da vida. Como eu disse, muitos retrataram essa história e eu também, de uma forma ou outra, acabo levando a minha história para a dança e para todas as formas de arte que eu faço e das pessoas que estão comigo, né? Então, para finalizar, falando de forma... A Cézanne, deixa eu falar um pouquinho para vocês rapidinho. O provincial era dividido entre a capital e sua aldeia natal em Provence toda a vida, de 1839 a 1906. Permitiu apresentar suas obras e reivindicar sucesso. Pediu ajuda para seu amigo de infância, Émile Zola, que experimentaria rapidamente. Sua aldeia provincial de descanso e conforto era inspiração para suas pinturas, muitas paisagens verdes. Em Paris ele conhece o grupo de impressionismo, descobre que compartilhavam uma vontade comum, permanecia em substâncias bastante diferentes. Ele participava de exposições de impressionismo, era rude e temperamental, também tem muito isso em pessoas que são da arte, né? Pintando motivos mais belos, panoramas da montanha do sul da França. E a situação financeira vinha de uma família burguesa, não apreciava sua escolha na carreira, queriam que ele seguisse o lado burguês, mas ele foi para o lado artístico, tentou até um pouco o lado financeiro, mas não ficou no financeiro. Os temas dele eram paisagem, retrato e pinturas de gênero. Também era amigos do Zoe, Monet e Renoir. E os locais era o Museu Grande de La Provence, o Museu de Orangerie em Paris, o Museu Hermitage em São Petersburgo e o Museu de Pushkin em Moscou. E a citação: a natureza deve ser tratada pelo cilindro, pela esfera e pelo cone. Então, o pouco que eu quero trazer para vocês é disso, a minha percepção sobre essa exposição e dessa questão, e trazer cada vez mais o esporte, a cultura e a inclusão para vocês.
e temas que vocês me sugiram aqui ou nos comentários, por favor, se sintam à vontade e espero vocês sempre para assistir o próximo programa e também, consequentemente, trarei mais convidados, com certeza. Até a próxima semana. Voltamos. Roberta, ascoltami.